e a possibilidade de conversar aqui com vocês. O tema, quando nos procuraram para falar sobre pesquisa, eu pensei em fazer uma palestra do uso da pesquisa na administração pública, né, que é a importância da pesquisa na administração pública. Comecei a preparar uma fala toda nessa direção, mas depois, quando eu vi que o tema do congresso era gestão e eleições, e como nós estamos há 4 meses do processo eleitoral, tudo que eu tinha feito eu joguei de lado e passei a preparar uma palestra para a gente pensar o uso da informação em processos competitivos. Então é muito mais do que pensar como a pesquisa funciona na administração, é pensar como se usa uma informação na eleição. Isso também tem um ponto de vista importante, que é falar muito mais do que de pesquisa. É pesquisa e estratégia. Na verdade, para nós do Instituto Ver e para nossos clientes aprendem isso, saber quem está na frente não tem importância nenhuma. Saber quem está na frente, mas neste momento, é bom para você fazer as coligações eleitorais, para você agregar novos partidos, é bom para arrumar um dinheirinho, porque é fundamental que não se faça campanha sem dinheiro, mas o que importa para quem trabalha com a estratégia é a capacidade de intervenção no cenário. Então, essa intervenção que a gente tem que pensar com a informação. Então, a pesquisa e os diagnósticos são instrumentos qualificados para que se faça intervenções nos processos competitivos. Então, a informação serve para isso. Até muito pouco tempo atrás, o marco disso é a eleição de 89, de Fernando Collor de Mello, no qual um candidato só tinha acesso a esses instrumentos. Collor inovou em 89. A gente chama aqui na ciência política, a gente chama de eleição crítica. O que é uma eleição crítica? Quando o eleitor aposta numa direção que ele não estava acostumado a apostar. Então, teve 2 eleições críticas no Brasil, 89 e 2006. A de 89, Collor fez aquela eleição crítica de qual maneira? Identificou-se qual era o perfil ideal que o brasileiro queria. O brasileiro não queria aqueles políticos que ele estava acostumado, não queria aquela velha política, queria um novo. Aí veio aquela figura de braços rígidos, caçador de Marajá, com uma imagem diferente, uma postura bastante diferente do que o eleitor estava acostumado, em contraponto a figuras muito tradicionais, né? Covas, Maluf, o próprio Lula, pessoas que as pessoas já estavam mais acostumadas no dia a dia da política nacional. Essa diferença que Collor teve em 89, que sem dúvida foi um dos fatores fundamentais para ele ganhar essa eleição, não tem mais, não tem mais. Esses instrumentos que faziam a diferença numa campanha, hoje estão à disposição de todos. Pesquisa e diagnóstico, seja em Carandaí, seja em Belo Horizonte, seja Brasília, seja Minas Gerais, seja Brasil, todo mundo tem acesso. Isso faz uma diferença muito importante dos cenários passados para os cenários antigos. Enquanto isso podia fazer diferença, Daniel, meu amigo que mexe com marketing político, está aqui, marketing fazia diferença, você ganhava se tivesse marketing político, você ganhava se tivesse pesquisa. Hoje não se ganha mais. Hoje você ganha se você tiver candidato. Aí quem já disputou voto aqui sabe qual que é o peso do candidato no processo. Então esses instrumentos todos que nós temos à disposição hoje são uma diferencial no ponto de partida. Todo mundo parte do mesmo lugar, com uma informação qualificada. E o ponto de chegada, quem vai dar é o candidato. Então algumas coisas mudaram de 89 para cá. Perdeu-se o peso da importância da pesquisa, ela não ganha mais eleição. O marketing político já ganhou algumas eleições, alguns marqueteiros que se dizem bruxos, magos, né? Tem muita gente que gosta de falar isso, já ganharam algumas eleições, mas hoje não se ganha mais. Hoje, felizmente, o que voltou-se a ser o diferencial na eleição é a qualidade do candidato, porque esse instrumental está à disposição de todo mundo. Então, o que eu vou falar aqui é um pouquinho de como trabalhar a informação ligada aos diferenciais de cada um dos candidatos. Quando se quer entrar numa eleição, a primeira coisa é compreender bem o cenário que se está lidando. Por que o cenário é fundamental? Porque é preciso conhecer a cidade, o seu histórico político e o cenário das últimas eleições. Há sempre uma relação de passado, presente e futuro. A eleição de 2012 não começa agora, e muito menos no dia 6 de julho, né, quando a gente começa a fazer campanha. A eleição em todas as cidades já começou 3 anos atrás, teve impacto na eleição passada, tem impacto nessa e tem impacto na eleição futura. Na ciência política, que é a minha área de origem, eu sou doutor em ciência política, isso é chamado de dependência de trajetória, ou seja, o passado determina o futuro.
Por isso, entrar num cenário, comprar um kit eleitoral, deve ter algum vendendo aqui na MM, comprar um kit que resolve todos os seus problemas, não é a melhor intenção, porque é importante conhecer, tem que ser adaptado a cada cenário, a cada lugar. Tem que se fazer uma leitura dialética, de opostos, de situação e de oposição, de todo o processo local, fazendo uma relação com a conjuntura estadual e federal. Está vendo? Um diagnóstico é muito mais do que saber quem está na frente. Tem que conhecer todos os personagens envolvidos na disputa, tanto de situação quanto de oposição. Quem é quem? Candidato que só olha no espelho dificilmente tem sucesso numa competição. Quem se olha no espelho está olhando só para si. E é importante que você olhe o entorno para conseguir compreender todo o cenário. Tem que saber, isso é muito importante, quem disputa o mesmo voto ou o voto do mesmo eleitor. Nas cidades menores, que não tem segundo turno, que um candidato pode ganhar com 84% dos votos, é fundamental que você entenda qual que é o perfil de quem vota em você, qual é o perfil de quem vota no seu adversário. Porque se o perfil de quem vota em você for diferente do perfil de quem vota no seu adversário, vamos multiplicar candidatos igual ao seu adversário, que vai pegar o mesmo perfil. Tem que saber as forças e as fraquezas de cada um, como eu vou falar lá na frente, porque isso que vai dar a capacidade de ataque. Um ataque numa campanha, tem marqueteiro que fala assim, quem ataca perde. Isso tem um fundo de verdade, mas quem já participou de disputa sabe que não tem disputa sem ataque. Não tem disputa só na defesa. Disputa, eleição é igual ao time do Barcelona, você tem que manter a bola no seu pé o tempo todo, e para manter a bola no pé você tem que ir para frente e ir para trás, não tem jeito, tem hora que você ataca, tem hora que você defende, mas você tem que estar sempre com a bola no pé. E uma coisa que é fundamental, principalmente neste momento que nós estamos agora, no qual tem a tendência de falar assim, vamos ver qual candidato está na frente, para que a gente tome a decisão de quem é o nosso melhor candidato, ou qual a coligação que será feita. Gente, os erros que acontecem quando isso tem essa leitura é muito comum. Mais importante do que saber quem está na frente, a leitura do processo competitivo neste momento tem a ver com o piso e com o teto. O que é o piso e o teto? É de onde o candidato parte e aonde que ele pode chegar. Tem candidatos que partem de uma altura alta. Hélio Costa, aqui em Minas, nós vivemos esse processo. Ele começou a disputa com 50% dos votos. E a gente sabia, quando fazendo as pesquisas, que ele não passava de 50% dos votos. Logo, ele tinha uma campanha que ele estava disputando segurar o seu voto o tempo todo. O povo falava assim nas pesquisas qualitativas. O repórter da Globo, é da Globo, por que você vai votar nele? Ah, ele é do Fantástico. Mas e por que você vai votar nele? Ah, porque ele é da Globo, do Fantástico. Aí você fala, na hora que esse cara começar a lidar com gestão, vai ser difícil ele segurar. Aí falava do professor Anastasia, o povo falava assim, o Anastácia, o Anestesia, porque ninguém conhecia ele. Ele dava diagnóstico, ele é professor, ele que cuida do governo do Aécio, é ele que ajuda Minas a crescer. Aí você fala, pronto, os argumentos estão dados. Um está no limite dele, sem argumento, e o outro está com o argumento todo para ser construído. Logo, quando a televisão começar na campanha, esse cenário vai mudar completamente. E foi o que aconteceu, A hora que a televisão começou, a curva de votos dos dois inverteu, Anastasia e o governador. Então, Hélio Costa tinha um piso alto, e saía de um lugar alto na disputa e um teto baixo. Não sei se tem alguém do Partido dos Trabalhadores aqui, mas o PT, ele tem tido erros clássicos na sua história, olhando teto alto. Hélio Costa é um, Newton Cardoso para o Senado foi outro. Newton Cardoso também tinha um piso alto, saía de um patamar alto de voto, mas a gente sabia que ele não tinha capacidade de chegada. E o resultado, a gente viu o que foi, o PT perdeu as duas eleições, uma com Newton e outra com Hélio Costa. E tem candidato que tem piso baixo e teto alto. É o exemplo da Anastasia, ele saía de um lugar muito baixo e crescia na disputa. Ou da própria Dilma, que também saía muito atrás da disputa com a Serra e ascendeu ao poder ao longo da campanha. Isso mostra duas coisas que têm a ver com pesquisa. Então, primeiro, não importa quem está na frente, é quem pode chegar mais longe. Aí a campanha interfere. E a segunda coisa tem a ver com pesquisa, que é um mito que nós temos que ter muita clareza dele, que tem a ver com a ética dos institutos de pesquisa. Estar na frente da pesquisa é bom para ter dinheiro, é bom para ter apoiadores dentro da política.
Agora, não garante voto. O eleitor não vota em quem está na frente, ou seja, o eleitor vota também em quem está na frente. Achar que o eleitor tem medo de perder o voto não é verdade, porque senão Hélio Costa, Anastasia, não seria o governador de Minas. Ele sai lá de trás com as pesquisas colocando o tempo todo que o outro estava na frente. Dilma não viraria presidente, porque ela sai lá de trás, enquanto Serra estava lá na frente. Se fosse assim, as eleições seriam uma curva constante. Quem está na frente nas pesquisas ganha o processo. E a história política brasileira mostra que não é assim. As viradas acontecem, candidatos acontecem. Então, o que nós temos que ter não é estar na frente, é ter argumento para manter na frente, ou ter argumento para chegar na frente se você não estiver em primeiro lugar. Tem uma questão que tem sido muito provocada, e eu montei um quadrinho para a gente pensar, qual que é a chance da terceira via numa disputa. Entendendo terceira via como alguém que é nem situação, nem oposição. Quando alguém que não tem o desgaste de ser situação, no qual as pessoas manifestam as suas vontades a partir do que experimentam, se tem desejo de mudança ou não, e apesar de nem ter o desgaste de quem é oposição, quem já experimentou no poder e pode voltar ao poder a outro momento. Então, entendendo terceira via, alguém que não experimentou o poder ainda, que está fora da disputa entre Atlético e Cruzeiro, ou entre situação e oposição. Qual que é a chance do América, né? Qual que é a chance de alguém entrar por fora na corrida e alcançar o primeiro lugar? Fazendo uma reflexão recente sobre isso, acho que a gente tem que pensar a terceira via numa relação de situação e oposição, na relação à avaliação de governo e à avaliação que a gente chama de retrospectiva da oposição. O que é a avaliação retrospectiva? O eleitor, com o passar do tempo, ele tende a ficar mais benevolente com as pessoas. Então, quem está no poder sabe que, às vezes, aquele adversário derrotado na eleição passada vai ficando com uma imagem melhor. Aqueles fatores que fizeram que você seja escolhido são relativizados entre dois processos. A imagem de quem era ruim, com o passar do tempo, fica boa na cabeça do eleitor. Então, o eleitor não pune sistematicamente aquelas pessoas que ele não gosta. Ele vai esquecendo as coisas que ele não gostava e vai trazendo novas situações. Dentro desse cenário, então, a gente tem sempre dois olhares. A situação e a oposição e a imagem de cada uma. Esse cenário muda. O primeiro quadrinho aqui, ele todo se refere a se a disputa é de reeleição, ou seja, é o mesmo prefeito disputando o cargo. Então, não é uma continuidade do grupo, e sim continuidade da pessoa. Se a oposição é bem avaliada e a situação é mal avaliada, dificilmente tem espaço para a terceira via. Por quê? O desejo de continuidade. As pessoas estão gostando do prefeito, a oposição não tem uma boa imagem, logo, a tendência é de voto no prefeito. Quando a oposição é bem avaliada e a oposição também é bem avaliada, a escolha é entre duas coisas que as pessoas já conhecem. Para que arriscar no novo se você gosta de um ou gosta de outro? Então, governos bem-sucedidos com opositores bem-sucedidos, também não cabe uma terceira via. Oposição mal avaliada, situação mal avaliada, governo mal avaliado, e oposição também mal avaliado, é o cenário perfeito para a terceira via. É onde mais se emerge a mudança. Quando as pessoas experimentaram o do passado, experimentaram o presente e não querem nenhum dos dois. Esse é o melhor cenário para a terceira via. E um cenário que tem terceira via, várias vezes que as pessoas propõem isso, mas que ele dificilmente dá certo, é quando a oposição está mal avaliada, mas esquece que a oposição pode estar bem avaliada. Aí a vontade de voltar ao passado não leva o voto de risco. A terceira via é sempre um voto de risco, porque é algo que as pessoas não experimentaram ainda. Agora, se não é reeleição, aí o cenário muda, já aumenta as possibilidades da terceira via. No caso aqui, ela só tem uma chance, aqui ela tem duas. Quando não for reeleição, então é o melhor momento para o lançamento de uma nova candidatura. Que momento que é esse? A situação é bem avaliada, a oposição mal avaliada, cabe sim a terceira via, discutindo o sucesso da administração atual. Então, a terceira via pode se posicionar como candidatura de oposição, dividindo essa informação com quem está na oposição e ocupando este lugar. O outro cenário é quando a avaliação é bem avaliada, a oposição também é bem avaliada
esse cenário não cabe à terceira via, assim como não cabe aqui. E um outro cenário, que tal o mesmo que cabe aqui, também cabe quando é essa posição: situação mal avaliada e oposição mal avaliada. E um terceiro cenário, também muito comum, é situação mal avaliada, oposição bem avaliada, também não cabe terceira via. Por quê? A oposição minimiza o risco. Então a relação da terceira via tem que ser pensada sempre: vale a pena arriscar ou não vale a pena arriscar? O discurso do risco depende então da situação entre passado e presente. É muito comum, acho que depois a gente abre um debate, pode ser? É muito comum um cenário em que o eleitor aposta em determinado candidato, significando a mudança, ou seja, apostou na terceira via. E quando essa aposta é frustrada, o que o eleitor tende a fazer na próxima eleição? Essa foi a aposta do PSDB em 2006 na presidência da República. Na crise do mensalão, apostava-se que o projeto Lula estaria fracassado. E se de fato ele fracassasse, provavelmente o eleitor votaria de maneira conservadora muitos anos no PSDB. Acontece que o eleitor reagiu contra aquele processo e a história foi completamente diferente. Então o eleitor, quando aposta na mudança, se a mudança der certo, ótimo, mas se der errado, a responsabilidade daquele candidato que levou a esperança é de ter uma cidade mais conservadora nos próximos pleitos. Então, se alguém aqui sai de uma cidade que tem terceira via, que se frustrou, e se ele é novidade, ele terá muita dificuldade. O eleitor não aposta duas vezes para dar errado. Se ele apostou e se frustrou, ele tende a ter uma decisão mais conservadora, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para ele, ou não é o candidato dos sonhos dele. Todo marqueteiro, quando começa seu trabalho, vai demandar, aí sim o tema da minha fala aqui, as pesquisas quantitativas e qualitativas. Por quê? Ele tem que compreender alguns itens. Quais itens são fundamentais no cenário? Como anda a avaliação da administração? Isso é fundamental, porque dá a ideia do contexto. Quais são as queixas principais da população? Quais são as demandas, o que as pessoas esperam? O que ela espera de um parlamentar ou de um administrador? E aqui, uma das coisas mais importantes que as pesquisas fazem neste momento: qual é o perfil ideal do candidato? Estava conversando com o prefeito aqui há pouco, falando do andor, é um pouco da imagem do andor. O andor é o que o eleitor espera que todo mundo seja, é a cama, é o que é ideal para o eleitor. O que as pessoas têm que fazer? O santo tem que encaixar bem no andor. Se o santo não encaixa nesse andor, se o santo é desconexo do que o eleitor espera, dificilmente essa procissão vai à frente. Qual que é o lugar das pesquisas numa campanha, né? Então, pesquisa é caro, quem já comprou sabe que é caro, quem vende acha que é barato, mas a vida é assim, né? A pesquisa de opinião é uma ferramenta, se você olhar como custo, ela é cara, mas se você olhar como investimento, ela é relativamente barata. Por quê? Ela altera os custos de uma campanha. Por que a pesquisa de opinião altera os custos de uma campanha? Porque ela dá assertividade no movimento. A hora que você move de maneira mais assertiva, com mais alvo, com mais critério, você economiza recursos que possam ser dissipados numa campanha. Então, o investimento em pesquisa pode gerar robustas economias numa campanha, exatamente por gerar mais assertividade. Em outras palavras, investimento em pesquisa evita o que a gente chama de tiro na água numa campanha, que é uma ação que não dá nenhum resultado, e o mais que também não é tão incomum, o tiro no pé, que é quando você atira em você mesmo numa decisão errada, numa ação equivocada durante a campanha. O que as pesquisas vão fazer então é facilitar a escolha de rumos corretos e aumentar as chances de acerto ao longo da campanha. Vejam que pesquisa não ganha eleição, aumenta as chances de acerto. Quem vai ganhar a eleição é o candidato no seu dia a dia. A gente vê muito pesquisa quantitativa com foco numa coisa aqui: a competição eleitoral. Quem está na frente? Quem está na frente no processo? De novo, essa variável quem está na frente, ela é o resultado de um processo. Agora nós temos que entender o que leva essa pessoa a estar na frente, porque é só assim que você pode alterar esse processo.
Então, para saber o que leva na frente, tem que entender o perfil do leitor, qual a sua tendência de comportamento, para que lado que ele está indo, o que ele espera, quais são suas demandas, qual o nível de conhecimento dos personagens. Nessa época, então, o nível de conhecimento é fundamental, porque às vezes o candidato é pouco conhecido e muito querido. Aí os marqueteiros já tiram direto aquela coisa, quem conhece gosta. É isso mesmo. E às vezes o cara é pouco conhecido e ninguém gosta dele. Aí você fala, não, você é rejeitado e pouco conhecido. Aí a gente chama de candidatura natimorta. Vai nascer ou morto, não tem a menor chance de ir para frente, não há marketing que vai superar essa rejeição que esse candidato tem. A avaliação da administração, como é que a administração anda? A intenção e possibilidade de voto. E aqui, um alerta quanto às pesquisas. Rejeição, gente, não pode ser medida, como vários institutos de pesquisa medem, colocando assim, aqui está uma lista de candidatos, em qual desses você não vota de jeito nenhum. Quando mede a rejeição dos candidatos como sendo um só, a relação não é verdadeira, porque a escolha, o voto é em um candidato só, mas você pode rejeitar mais de um. Então a rejeição tem que ser medida de cada candidato isoladamente, porque é aí que você vai ver a rejeição real. Às vezes aparece alguém junto e rejeição de 3%. Mentira, não tem rejeição de 3%. Gente, ninguém é querido por 97% das pessoas, não. Rejeição baixa é de 15%, 20%. Essas rejeições são baixas, 20%, até 25%, tudo bem. A alta é 35%, 40%, 50%. E candidatura nota morto é o quê? 55%, 60%, esses estão mortos. Esses não adianta, que não vai para frente, é melhor estar nos bastidores da política do que estar na frente, não vai chegar a lugar nenhum. As pesquisas variam muito de fase a fase da campanha e da quantidade de recurso. Tem fases da campanha que se trabalha com amostras menores. O que é importante é apenas ter uma leitura da cidade. Agora tem fases que você precisa de uma amostra maior para você entender a cidade, suas regiões ou seus segmentos. Às vezes o conflito é religioso, tem que ter amostra para entender os evangélicos. Às vezes o conflito é regional, tem regiões que você entra muito bem, tem regiões que você não entra. Então você tem que entender a cidade realmente. Às vezes você faz pesquisas localizadas, com públicos específicos, com regiões específicas. Um público que as pessoas adoram pesquisar e tem que pesquisar mesmo é o servidor público, né? É uma máquina que tem uma comunicação muito grande com um diferencial, porque ele fala assim, eu estou lá dentro, eu conheço. Entre dois eleitores conversando, o servidor público tem um olhar diferenciado, porque ele tem um argumento de autoridade. Ele fala assim, eu conheço, eu sei como funciona. O cidadão comum não fala isso. Então esse grupo tem que ser medido, tem que ser acompanhado. E o que hoje tem acontecido muito é os trackings, tanto do horário eleitoral gratuito quanto da campanha no dia a dia, que são pesquisas diárias do resultado da eleição. Então a gente faz um acúmulo de amostras e a cada dia você tem o acompanhamento da dinâmica. Nesse caso aqui, só para cidades com segundo turno, porque o investimento é muito alto. Agora, eu vejo muito pesquisa quantitativa circulando por aí. Eu vejo muitos projetos de pesquisa quantitativa circulando por aí, e eu queria falar o que é e o que não é pesquisa quantitativa. Porque às vezes você é levado a tomar decisões estratégicas com uma base que não tem sustentabilidade. Então, o que é uma boa pesquisa deve ter para gerar um resultado realmente confiável? Então, a palavra é rigor técnico, a palavra é metodologia e controle. Controle por quê? Porque nós lidamos com a natureza humana nas empresas de pesquisa. As pessoas vão às ruas e essas pessoas têm que ser controladas porque elas tendem a não executar a maneira, aquela atividade, tal como foi combinado. É muito comum e não raro você pegar um pesquisador que senta num bar ou debaixo de uma árvore e coloca a opinião dele sobre aquele cenário. Ele preenche todos aqueles questionários e o pobre do candidato depois cria suas estratégias com o que o pesquisador achou que era aquela cidade. Mas o rigor não começa só no controle das pessoas. A elaboração do questionário tem que ter uma lógica. Ela tem um processo científico para não gerar a contaminação da informação. O ano passado, a eleição passada, a gente viu um debate interessante com o Datafolha, que dava um resultado distinto das outras empresas para ver, e descobriu-se que era a ordem dos questionários, quando que colocava a pergunta de conhecimento, gerava um efeito diferente na cabeça do eleitor. Um rigor fundamental na definição da amostra. É muito mais barato para uma empresa de pesquisa concentrar a amostra em determinadas regiões, porque você não gasta transporte, as pessoas produzem muito mais rápido. Uma amostra, ela tem que ser um retrato fiel da população em sua miniatura. Ela é mais ou menos como um carrinho de ferro, que é
a réplica do mesmo tamanho do carrinho grande, do carro grande. Então, se você comprar um carrinho de ferro, ele é nas mesmas proporções do carro original. A amostra é a mesma coisa, ela reduz nas mesmas proporções. Então, assim como reduz o retrovisor, reduz a roda, reduz o vidro, reduz o capô do carro, esse seria como se fossem os bairros, reduz todos na mesma região. Tem que ir na área rural? Tem que ir na área rural. Tem que ir no distrito? Tem que ir no distrito. Tem que ir em todos os distritos? Não, porque os distritos são iguais, os bairros são iguais. Numa cidade pequena, você vai em todos os bairros, em todos os distritos. Numa cidade grande, você vai no que é igual. Mas é fundamental que aquele cenário que saia da sua amostra seja igual ao cenário como um todo. O pesquisador tem que ser imparcial. Ele não tem vínculo. Numa empresa com alguma estrutura, das empresas de pesquisa maiores, ele não sabe quem é o contratante. Lá na empresa, o coordenador de campo não sabe quem é o contratante. Quem contrata o pesquisador não sabe. Quem vai saber é só o nível de gestão. Por quê? Para não ter nenhum viés no posicionamento das pessoas quando abordam as pessoas na rua. Essa pessoa tem que ser controlada, tem que ter checagem. O que é checagem? 20% do trabalho de todo mundo tem que ser refeito. Então, quando você compra 400 entrevistas, por exemplo, a gente faz 480. Por quê? Para verificar se aquele cara fez aquela pesquisa de fato. Então, a checagem é exatamente para isso, para controlar o que a gente chama de natureza humana, que é a maior dificuldade do processo. O processamento tem que ser rigoroso, com controle de entrada de dados. E outra coisa que é fundamental, se o relatório não for fácil de leitura, você não consegue tomar decisão. Então a empresa tem que ter uma leitura fácil do relatório e te ajudar, principalmente, a traçar a estratégia. Não sei se vocês já viram, mas aqui é um desenhozinho mal feito do que é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é muito menos usada, mas cada vez mais é mais usada. Ela que vai traçar o perfil ideal, ela que vai ver como que a imagem dos candidatos está próxima ou distante da imagem que o eleitor espera do candidato ideal. É uma conversa, 10 eleitores em volta de uma mesa, serve aqui um salgadinho, um Coca-Cola para ficar mais descontraído, para tentar reproduzir o ambiente que as pessoas conversam na rua. Então eu reproduzo uma mesa de bar, infelizmente sem cerveja, porque o moderador está trabalhando, mas a ideia é que se possa ter um bate-papo orientado sobre temas de campanha. Ela é mais cara. Quais temas de campanha? A imagem e o perfil do administrador, as forças e as fraquezas dos personagens, a conceituação do cenário e da conjuntura, a formulação do discurso, a definição das estratégias, os pré-testes das peças de propaganda e o acompanhamento dos programas no horário eleitoral gratuito. Essas são as informações que a gente vê na pesquisa qualitativa. Como vocês podem ver, bastante diferente daquele outro quadro da pesquisa quantitativa. É mais ou menos como você pegasse uma foto, a pesquisa quantitativa dá aquele desenho, aquele retrato. A pesquisa qualitativa vai ajudar a entender como aquele retrato se formou. Então ali está o argumento que está fora da foto. É o que levou a criança a rir na foto. Então é isso, a criança saiu sorrindo, a quantitativa mostra aquela foto dela rindo. A qualitativa está mostrando que tinha alguém fazendo palhaçada atrás para ela rir. Então a qualitativa vai chegar nos porquês e a quantitativa não chega nesses lugares. Então se a pesquisa quantitativa faz uma fotografia de um cenário, a qualitativa você aprofunda nos porquês de cada uma das tendências. Um exemplo, por que candidato tem mais votos entre homens do que mulheres? Podem ser vários fatores. Porque dá mais atenção a políticas que interessam aos homens? Quais são essas? Obras. Homens querem obras, homens querem esporte e lazer. Mulheres querem saúde, mulheres querem educação. Então, candidatos que atuam de maneira muito forte em saúde e educação têm mais voto feminino. Candidatos que estão muito obreiros têm mais dificuldade na relação com as mulheres. Às vezes é porque ele dá menos atenção às políticas que chamam a atenção das mulheres. Exatamente, saúde e educação. É a mulher que vai no posto de saúde. Tanto que quando o marido vai, ela vai também. Quando é o filho, ela que leva. Então ela vai muito mais. O homem não vai. Nós homens todos sabemos o quanto que é difícil para tirar nós para uma tosse no posto de saúde. A mulher rapidinho já sabe que tem que ir. O homem não faz exames regulares, a gente não tem ginecologista, que as mulheres têm, então a gente frequenta menos os postos de saúde. E a gente não leva a família. Quem cuida da família é a mulher. Logo, quem sabe de saúde é a mulher. Pode haver resistência explícita das mulheres ao estilo de candidato, ou pode ser que o cara seja um aficionado por esportes e frequentador de boteco. Quem dá essa informação, a qualitativa. Um exemplo que a gente tem de um bom uso de pesquisa
Na eleição de 2006, essa eleição que o Lula... Desculpa, a eleição de 2002, quando os homens já tinham migrado para o Lula, as mulheres ainda não. Foi aí que entrou, acho que a peça de marketing político mais bonita que eu conheço. Aqui vocês vão lembrar, quem tem mais de 15 anos, você não vai lembrar. A peça que tinha o morro com grama com as mulheres grávidas, várias mulheres grávidas andando, tocando a música de bolero de Ravel, todas elas no 8º, 9º mês de gravidez, e com a voz do Chico Buarque falando assim: você não pode escolher a cor dos olhos do seu filho, você não pode escolher como vai ser o cabelo dele, mas você pode escolher o país que ele vai viver. Se você não muda, o Brasil também não muda. Vote Lula presidente. Então é exatamente isso. As mulheres não estavam mudando. Então, se você não muda, o Brasil também não muda. Então, uma propaganda específica para as mulheres, feita a partir de um diagnóstico da dificuldade delas de apostarem no novo. O grupo focal, a pesquisa qualitativa, ela tem a grande vantagem que é reproduzir a interação para a produção de dados. Por que a interação é fundamental? Ninguém toma decisão sozinho. Não é o eleitor sozinho na urna que ele escolhe o seu voto. Ele escolhe o seu voto quando ele bate papo com a mulher, com o filho, com o tio, no trabalho, no transporte público. É nessa hora que ele define o seu voto. É no bate-papo. Então a gente fala que é no velório, é no botequim, né? Então simula discursos e conversas cotidianas. Quando a gente simula isso no grupo focal, quais são as vantagens? Primeiro, economia de tempo. Você escuta várias pessoas simultaneamente. O segundo, a riqueza de dados. As pessoas, quando estão em grupo, falam muito mais. E o terceiro, talvez seja a coisa mais importante, instiga a memória. Há um mito no Brasil de falar que o eleitor não liga para a política e esquece quem votou. Por que isso é mito? De fato, o eleitor, logo depois da eleição, ele para de preocupar com isso. Ele esquece mesmo. Mas quando o candidato, quem aqui já buscou voto, sabe, bate na porta do eleitor 4 anos depois, né, prefeito? Ele lembra. Ele sabe se você votou nele, se ele votou em você ou não. E sabe se valeu a pena ou se não valeu a pena. Então, nessa época, a campanha instiga a memória e a capacidade de cálculo do eleitor. Então, o grupo focal vai antecipar esse processo para a gente verificar quais são os argumentos que estão sendo prioritários numa disputa. Agora, a desvantagem, esse é um problema, o custo é mais caro que a pesquisa quantitativa e a dificuldade logística, porque tem que se criar um ambiente próprio para isso. Normalmente são feitos em hotéis, nas cidades maiores tem o que a gente chama de sala de espelho, que é possível observar. Nesse processo tem um cara que é fundamental que conduz essa conversa, que é o chamado moderador. O que é um moderador no grupo focal? É alguém que coordena aquele debate, é alguém que faz com que as pessoas mais tímidas sejam capazes de expressar sua opinião e consegue também fazer com que as pessoas que são mais exaltadas, que falam muito, não dominem aquela discussão. Então é um papel de medir a água e o fubá para fazer que todo mundo expresse sua opinião e, principalmente, colocar argumentos contrários. Slogan de campanha, bons slogans de campanha, aparecem na pesquisa qualitativa. Por quê? Por exemplo, o slogan bom de serviço do Fernando Pimentel aqui para Belo Horizonte é uma frase que as pessoas falaram em pesquisa qualitativa. Pô, esse cara é bom de serviço, olha que slogan bacana que sai. Qual que é o problema? É quando os marqueteiros pegam slogan de lugares e colocam no outro. A gente tem um caso clássico aqui em Minas, com Duda Mendonça. Duda Mendonça fez a campanha do Oscar, a Senado no São Paulo. Oscar, jogador de basquete, cada vez que você faz uma cesta, chama ponto no basquete, né? Então tem cesta de 2 pontos e 3 pontos. Então a cada proposta do Oscar tinha ponto para Oscar, ponto para Oscar, ponto para Oscar. Muito bacana, adequado ao contexto e à personalidade do candidato. Azeredo foi disputar a reeleição ao governo do estado aqui em Minas, e cada ação do governo do estado era ponto para Azeredo, ponto para Azeredo. Azeredo, com seu porte de atleta, não combinou muito com aquela mesma receita que deu certo com o Oscar. Não deu também não, porque o Oscar também não foi eleito, né? Azeredo também não, mas é quando copia uma coisa no contexto de um para o outro, e não quer dizer que isso vai dar certo. As empresas de pesquisa, falando só um slide sobre elas, o que é um bom instituto de pesquisa, né?
Qual que é a máxima que a gente tem? O patrimônio do Instituto de Pesquisa é a credibilidade. O Instituto de Pesquisa só vale pela sua credibilidade. Por quê? É computador e é pessoas. Isso não vale nada. Qualquer um pode abrir um Instituto de Pesquisa a qualquer momento. O que é difícil é ter credibilidade ao longo da história. E aqui um alerta muito importante. Quem faz concessões técnicas e éticas no mercado não tem longevidade. Técnica por quê? Você vai construir estratégias sobre algo que não são sólidos, ou seja, sobre impressões. Então é melhor não ter pesquisa do que trabalhar com impressões de donos de instituto de pesquisa. E éticas por quê? Quem age contra a ética a seu favor, certamente pode agir contra você em outro momento. Então, se algum instituto alterar os dados para o seu pedido, olha, nesse momento, coloca que eu estou na frente para poder fazer que o partido X venha comigo. Se você faz isso para te ajudar, certamente ele pode fazer isso em outros momentos para te atrapalhar. Com isso, as empresas também não têm longevidade. Pesquisa não é para agradar candidato ou contratante. Tem um amigo nosso que chama a nossa sala de apresentação de pesquisa lá de sala de tortura, que ele chega lá, só tem notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Eu falo, muda a gestão, ou então muda o estudo de pesquisa, porque o que as pessoas estão dizendo está aí. Pesquisa também não é valor absoluto. Isso aqui é uma outra coisa fundamental. Não esqueçam do feeling do candidato. Porque para ser prefeito, para ser vereador, para ser eleito, eu conheço político desonesto, conheço político inteligente, não conheço político burro, porque conseguir voto é uma arte que tem que ter dom, Então aqueles que têm voto sabem como é difícil ter voto. Então não há político burro. Há uns que fingem que é ignorante, uns que falam ambulância aqui pertinho de Belo Horizonte, que todo mundo vê na mídia, mas a gente sabe que no fundo são pessoas que operam com uma máquina com bastante inteligência, que faz com que eles cheguem a patamares que nenhum de nós chega. Isso é outra coisa, exemplo importante. Marqueteiro, candidato, eu já vi 2. Chico Santa Rita, de São Paulo, candidato a deputado federal por São Paulo, 6 milhões de eleitores, 6.200 votos. Difícil, 6.200 votos em São Paulo, né? O outro, Tarcísio Basso, também aqui de Minas, aí não é de São Paulo, é aqui de Minas, o mago do triângulo, também candidato a deputado, também com desempenho pífio. O que mostra que o que a gente fala aqui é fundamental, o sentimento, a capacidade de absorver o que não é valor absoluto. Há uma relação com o eleitor que é muito além disso que eu estou dizendo aqui. Pesquisa tem que produzir informação correta e qualificada. E uma coisa muito importante, quem não estiver aberto a ver suas percepções questionadas, quem sabe tudo não deve contratar pesquisa. Eu tive um cliente padre uma vez. Eu falei, padre, o senhor vai perder a eleição. Aí ele falou, filho, Deus disse que eu não vou perder não. Eu falei, padre, a voz do povo é a voz de Deus. O povo está falando que você vai perder. Ele falou, filho, não entre nesse cenário, você não entende nada de religião. Eu falei, verdade. Agora, Deus falou comigo que eu vou ganhar a eleição. Teve a eleição, claro, o padre perdeu a eleição, né? Então, para que o padre contratou a pesquisa? Para que ele quis ouvir? Se ele tinha certeza que ele estava com Deus do lado dele, tinha certeza disso, eu ainda falei com ele, padre, trabalhe como se Deus estivesse errado dessa vez. Eu assim, você está pedindo demais para um padre, né? Eu falei, tá bom, desisto. O coração da eleição está aqui. O coração da eleição está na formulação do discurso. É o resultado da pesquisa, é a estratégia. A estratégia da campanha é a construção do discurso. Discurso esse que pode ter várias facetas. É o momento fundamental de qualquer campanha. Não é possível entrar em uma disputa sem ter clareza do que dizer e a que público você quer atingir com cada uma das falas. Então, está dizendo aqui que o discurso tem que ter clareza e tem que ser diverso, porque cada público espera um discurso diferente. O que você diz para os estudantes de uma escola de segundo grau não é o mesmo que você diz no posto de saúde, não é o mesmo que você diz na reunião de terceira idade. Entrar em uma disputa eleitoral sem saber exatamente o que dizer é como um amigo meu estava dizendo hoje, é ficar como um cego no meio do tiroteio. Essa definição de conteúdo da campanha é a tarefa do marketing, com base nas prospecções e nas pesquisas de opinião. Toda campanha tem que ter conceito. Conceito não é slogan, o conceito está acima de slogan. O slogan resume o conceito é mais amplo.
Toda campanha tem que estar bem conceituada, com clareza sobre as expectativas do eleitorado, os caminhos a serem trilhados e o tom do discurso a ser adotado. É um discurso mais raivoso, mais emotivo, mais intimista. Todos os envolvidos com a campanha devem estar conscientes desse rumo. E aqui, então, tem uma coisa que é fundamental. O conceito não está na boca do candidato. O conceito está na mão daquele que lida com os eleitores. É esse exército que multiplica o conceito de uma campanha. Tem palavras-chave que devem ser ditas. Há um tom que tem que ser imprimido em disputa do discurso. E uma coisa importante que a gente erra muito: eleição é um jogo, mas a disputa eleitoral é um jogo de xadrez e não queda de braço. Não se ganha eleição na força, não se ganha eleição no dinheiro. Se ganha eleição é na estratégia, é no movimento do outro que você ganha eleição. O que não quer dizer que dinheiro não seja importante em eleição, o que não quer dizer que força, demonstrar força em alguns momentos é importante, né? É como um barco e seus remadores. Se o ato de remar for sincronizado, ou seja, se todo mundo remar na mesma direção, o barco ganha velocidade. Agora, se cada um remar para um lado, o barco roda e, pior, quase sempre afunda. Por isso que os conceitos devem estar claros para todos os membros de uma campanha. Outra coisa fundamental é de saber de qual lugar e qual o ritmo que você deve dizer as coisas. De que lugar está falando o candidato? São 3 possibilidades, como nós vimos: situação, oposição ou terceira via. Com que situação vai lidar? Continuidade ou o que é chave de ser medido? Desejo de mudança. A hora que o desejo de mudança instala numa cidade, num estado ou num país, é mais ou menos como tem fogo para morro abaixo ou morro acima? Morro acima, né? Morro acima, prefeito? Morro acima, né? Ninguém segura. Água para morro abaixo e fogo morro acima, ninguém segura. Isso é tão forte, por exemplo, Serra, na eleição de 2002, falava que a mudança era azul. Ele balançava a carteira de trabalho, o desejo de mudança era tão grande que ele tentava incorporar o discurso da mudança no seu dia a dia, falando que a mudança agora é azul. Formalmente, as campanhas só começam em julho. Mas vocês todos sabem, em todos os lugares, a procissão já está na rua. Em alguns lugares, os santos já são conhecidos. Em outros, ainda em fase de definição. Mas todos os lugares nós temos que preparar o andor. Temos que saber qual que é o perfil ideal que vai chegar lá em cima. O discurso da campanha, isso para quem está na situação e tem uma estrutura de comunicação eficiente, o discurso de campanha é muito mais barato quando você pensa assim. Ele não pode ser um rompimento do discurso da administração. O discurso de campanha é continuidade do discurso da administração. O que muda é quem paga. Até junho, quem paga é a prefeitura. De julho para frente, quem paga é o partido. Então, o discurso da comunicação, ela é uma linha que não há rompimento. Quando há rompimento, tem 2 efeitos. Primeiro, o aumento de custo, que você tem que fazer informar em muito pouco tempo aquilo que você não informou ou informou errado ao longo da administração. E a gente sabe que campanha é caro, e toda economia de custo que fizer é melhor. Então, quanto antes se acertar o discurso da campanha, mais barato fica a campanha no final dela. A forma é fundamental. A forma é como que o conteúdo chega ao eleitor. Que linguagem usar, que slogan usar, que fontes usar, que cores usar. Olha como é que Dilma fica simpática com uma forma bem feita. Quem conhece Dilma sabe que não é assim. Olha o Lula como é que está mais apável e o pobre do Ferreira com o seu material a prefeito numa cidade interior de São Paulo. Quanto mais profissional, mais eficiente. Agora, forma é só uma das partes do discurso. Tem alguém que mexe com CorelDRAW? Todo candidato tem um primo que mexe com CorelDRAW, um sobrinho legal que mexe com o computador, mas muito mais do que mexer com o programa, são as cores, são o layout, o slogan, a linguagem. Então há algo muito além do computador numa disputa. Os canais de comunicação é todo dia e de várias formas. E você tem que escolher qual canal de comunicação usar. Você vai usar material impresso? Qual material impresso? Tem rádio e televisão? Como vai usar o rádio e TV? Vai fazer jornal ou revista? Com mais texto ou menos texto? São canais de comunicação que tem que se pensar.
Cada cidade, cada distrito, cada bairro tem suas especificidades. Como falar com o eleitor? Tem que saber como funciona em cada um desses lugares. É preciso otimizar recursos disponíveis, porque quem já fez campanha sabe, o cobertor é sempre curto. Você nunca dá conta de ocupar todos os canais que você gostaria. Você cobre um canal, abre mão de outra. E campanha, gente, quem já fez sabe, é igual reforma de casa. Você nunca gasta o que você planejou. Então, quanto mais você acertar nos seus projetos, mais esse orçamento fica menos fora do esperado, porque você sabe que vai gastar mais do que esperava. Então, os canais são jornal, carro de som, cartas, santinhos, reuniões autorizadas. Tem gente vendendo aqui SMS, cartas, vários canais de comunicação. A tal da moda dessa eleição agora, né? A guerrilha urbana, não sei se vocês já viram, né? Os grupos que multiplicam as fofocas dentro das cidades. Então, cada lugar tem seus canais, cada eleição nova aparece novas fórmulas de sucesso que vão sendo reveladas mais eficientes ou menos eficientes em cada um dos contextos. Uma novidade que não é tão novidade assim, mas para muita gente ainda está fora disso. O crescimento, o acesso à internet tem sido geométrico, né? Cada vez mais, muito mais gente acessa a internet. Que tamanho que é esse hoje? Metade. Hoje metade da população acessa, metade não acessa. Essa metade, ela é muito diferente entre a metade que acessa e a metade que não acessa. A metade que acessa são jovens de classe mais alta, de maior escolaridade, da área urbana. A metade que não acessa são pessoas mais velhas, de área rural, de menor escolaridade e de menor renda. Então, esse instrumento, a princípio você podia falar, é só para metade do eleitor, me interessa pouco. Mas tem duas coisas, é uma metade do eleitorado com mais capacidade de compreensão do argumento, ou seja, te dá menos trabalho de comunicação, e o preço desse instrumento é muito barato, né? Apesar de campanhas em cidades grandes, você tem que monitorar redes sociais, e isso encarece muito os custos, mas nas cidades médias e pequenas, faz muito sentido trabalhar com rede social. Então, mesmo aqueles que não têm acesso, acabam sendo pautados por aqueles que têm acesso. Não dá para desconhecer a importância da internet e a importância das redes sociais, independente de quem esteja visando. Só um pouco de qualificar, que a gente fala rede social, rede social, rede social. Quando se fala rede social, nós estamos falando de quê? Né? 50% das pessoas têm acesso às redes sociais, acesso à internet, ok? Dessas, metade estão no Facebook. Então, 25% dos seus eleitores estão no Facebook. 38% estão no Twitter, no Orkut. Então o Orkut não morreu, ele tem 38% daqueles que estão nas redes sociais. Então ele tem quase 20% da população. E apenas 18% estão no Twitter. Então, dividido por 2, 9% das pessoas têm Twitter. Então as redes sociais são o Facebook em primeiro lugar, Orkut em segundo e o Twitter em terceiro. Outros não têm nenhuma importância. LinkedIn, Google+, tal, não tem nenhuma importância ainda. Essas coisas são com tempos muito diferentes. Mas lembre-se, gente, nada substitui a presença do candidato na relação direta com o eleitor. Campanha ainda se ganha na sola de sapato. Não podemos falar mais sola de sapato, na sandália também. Então a campanha hoje se ganha é gastando a sola da sandália, é gastando a sola de sapato. Ainda é na visita. Principalmente em tempos de muita tecnologia, a velha forma de contato direto com o eleitor faz com que se gere mais confiança. Onde tem televisão, isso a confiança gera na imagem da telinha, que as pessoas estão acostumadas a confiar naquilo que vê lá. Aonde não tem televisão, não adianta pensar que a campanha na internet é suficiente ou com uma campanha de bastidor com muita militância e pouca presença do candidato. É fundamental que candidato já não pode ter domingo aos 2 meses, já que não existe domingo para quem é candidato. Conheça seu adversário, não faça campanha olhando no espelho. Tem que saber as forças e as fraquezas do seu adversário. Não bata em seu adversário, isso não é tarefa sua e não agrada o eleitor. Bater pode dar um efeito contrário, no sentido de fortalecimento do adversário.
Bater pode ser como jogar um bumerangue, ele pode voltar. Agora, eu não estou dizendo que a gente não tem que colocar o adversário na defesa. Como colocar o adversário na defesa? As críticas aos adversários têm que ser feitas com a afirmação da qualidade do candidato. Não adianta eu falar que meu candidato, meu adversário, é desonesto ou que eu sou honesto, se meu adversário não tem fama de ser desonesto. Honesto por honesto não dá nada. Agora, se meu adversário é desonesto, faz sentido eu falar que eu sou honesto. Aí eu bato nele sem bater nele. Quando eu me coloco como honesto, automaticamente eu faço com o eleitor pensar que ele é desonesto. Em outras palavras, ao valorizar e destacar suas credenciais, as suas qualidades, os seus diferenciais, você estará denunciando as fraquezas do seu adversário. Então não diga que seu candidato é antigo, fale que você é moderno. Não diga que seu candidato é desonesto, fale que você é honesto. Não diga que seu candidato não tem qualidade administrativa, coloque-as para você. Com isso, o eleitor automaticamente, ao ver o outro, vai comparar e vai descobrir quem é melhor para administrar a cidade. É sempre bom em campanha evitar brigas, conflitos. Não quer dizer que você tem que fugir da raia da disputa, né? Mas você ficar se colocando como candidato que joga pedra o tempo todo, dificilmente os votos caem no seu colo. Atacar, às vezes, tira voto. Serra atacou muito Dilma, por exemplo, e tirou o voto dela. Mas quem ganhou os votos não foi Serra. Quem ganhou os votos que saíram de Dilma foi Marina. As pessoas não foram para o candidato que estava atacando. Então, quase que ele gerou um resultado que era diferente, quase que ele não foi para o segundo turno e Marina iria contra Dilma, com o trabalho que ele fez, com o serviço que ele fez de tentar desconstruir a candidata. Só uma brincadeirinha, né? Se é uma briga na rua, a tendência nossa é fechar a janela, ou seja, numa briga, numa discussão, você tende a afastar dela. Se passa uma banda, como o Chico Buarque diz, você abre a janela para ver a banda passar, e se gostar da música, você vai atrás. E o que a gente precisa numa campanha é fazer com que as pessoas venham atrás da nossa banda. O que o eleitor quer são argumentos. Alguns problemas que levam muito o candidato a perder a eleição. Todo candidato acredita que vai vencer. Mentira! Todo candidato tem certeza que vai vencer. Esse é um problema grave. A arrogância na campanha gera muita derrota, igual o time de futebol. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Também, seguro morreu de velho. Então tente enxergar a realidade. Desconfie de quem fica falando que a sua eleição está ganha, que a cidade só fala em seu nome, que é a sua vez. Tanto pode ser uma leitura contaminada de alguém que gosta de você e quer te agradar, que tem um ciclo de amigos restrito, ou como uma leitura tendenciosa de quem quer te iludir para que você tenha determinada ação. Então, a leitura da política, quando as pessoas chegam perto da gente, ela é quase sempre apaixonada. É igual a relação de começo de casamento, você acha tudo maravilhoso. Depois, com o passar do tempo, você vê que vários defeitinhos que você não notava. Na política é assim, as pessoas chegam sempre com muitas qualidades, com o passar do tempo que aparecem mais os defeitos. Agora a gente sabe também que não arrisca, não petisca, né? Tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ser criativo na busca de diferenciais. É assim que se ganha eleição. Mas é preciso medir a água a fubá, ou seja, achar o ponto de equilíbrio entre a vitória e a cautela, entre o arrojo, a ousadia e a segurança. O eleitor não quer um candidato que não fala, que não se posiciona, porque ele quer ouvir a sua opinião sobre os temas, mas também sabe que candidato falastrão, papagaio, quem fala demais dá bom dia a cavalo. O eleitor percebe isso. Ciro Gomes perdeu uma eleição porque deu bom dia a cavalo, falou demais no ápice da sua ascendência, alguns anos atrás. Candidato tem que ter cara, tem que ter lado. Isso é outra coisa importante. Candidato que muda a cada eleição está com um grupo político diferente, é muito comum nas cidades menores. Candidato que pula de galho em galho, não constrói identidade, não tem carreira política longa. O eleitor não gosta de candidato que não se posiciona. É preciso ter clareza sobre o posicionamento e a respeito de questões polêmicas locais e mesmo questões que interessam a toda a sociedade. Muito cuidado com preconceito, discriminação e postura politicamente incorreta. Gente, isso hoje em dia é fundamental. Aposto que alguém aqui já tirou uma foto ou já gravou uma parte dessa fala
numa mesa que não tem candidato falando com 30 pessoas. As redes sociais e o poder de comunicação hoje é tão intenso que nós estamos expostos a esses instrumentos 24 horas por dia, e não é pela Polícia Federal, né? É pelos próprios eleitores, é pelos nossos pares, é no nosso dia a dia. Essa relação faz com que qualquer deslize pode colocar uma campanha a se perder. É claro que tem candidato que se posiciona de maneira extremada contra os grupos por querer, né? O Bolsonaro é um cara típico disso, né? Ele se posiciona porque tem parte da população que gosta. Agora, nunca vai passar de um mandato parlamentar. Nunca vai chegar a um cargo executivo porque esse discurso não agrada a maior parte das pessoas. Tem candidato que é qualitativo. Os eleitores têm muita informação para defender o seu voto. Outros candidatos são quantitativos. Muita gente conhece e vota nele sem saber muito por quê. Qual é o desafio da campanha? Ter eleitores quantitativos e qualitativos. Ter os multiplicadores de votos e aqueles que compram essa multiplicação. Essa é a maior virtude de um candidato, é conseguir ter meio a meio. Meio eleitores quantitativos, meio eleitores qualitativos. Com isso você consegue multiplicar a João. E por fim, um pouco da estratégia do discurso no que se refere a discurso ideológico. Discurso ideológico, ou seja, discutindo questões mais centrais, a economia neoliberal, a economia americana, as eleições na França, as mudanças na Europa, a nova direita ou a nova esquerda, já foi muito importante em outras competições. Agora o brasileiro, de 2006 para cá, tem sido muito pragmático nas suas escolhas, ou seja, faz cálculos de custo e benefício para avaliar se valeu a pena ou não cada uma das suas escolhas a cada pleito. Então, uma eleição municipal, o que o eleitor quer é saber que hora que o ônibus passa, é quanto tempo que ele gasta para ser atendido no posto de saúde, é saber se tem consulta especializada ou não, é saber se tem acesso à educação, a cursos profissionalizantes, à limpeza da cidade. Ou seja, são questões muito mais simples e muito mais locais que devem ser trabalhadas numa disputa de sucesso junto ao eleitorado. Esse era o recado que eu trouxe para vocês. Esse aqui é algum dos livros publicados tanto por mim quanto por Maurício sobre campanha, e depois, quem quiser, Campanha de Rua, As 7 Portas de Comunicação Pública, Em Nome do Bem, Comunicação Pública, Como o eleitor escolhe seu prefeito, Lavareda vai estar aqui, o organizador, eu tenho um capítulo, é a fala agora das 3h30 sobre o marketing político, e o Estratégia, Mídia e Voto. Obrigado, eu deixo os contatos do Instituto aqui, meu e-mail e telefone se alguém precisar, e coloco à disposição de vocês para algum debate, alguma questão que tenha suscitado nessa palestra. Eu queria perguntar a questão da situação de oposição e terceira via. Por que a gente se coloca na oposição e na terceira via? Normalmente a oposição já foi experimentada, dificilmente um lugar ele é só a situação de mesmo grupo que está no poder há tantos anos. A oposição já foi experimentada. Alguém pode falar no lugar do meu tempo, não era assim. A terceira via não pode falar no meu tempo e ela fala assim. É como se esse copo de água, ela não teve a sua chance, ela não é avaliada. Esse copo de água vai ficar na metade aqui agora. Para a oposição, esse copo de água está meio vazio. Ela não pode falar que ele está cheio porque ela precisa de mudança. A situação vai falar, esse copo de água está meio cheio. Não pode falar que ele está cheio, porque senão as pessoas querem mais. Você nunca atende toda a demanda do eleitor numa eleição só. E a terceira via vai falar o quê? Ela não olha o passado. Ela fala tudo. Esse copo pode estar muito mais cheio. A cidade merece mais. O discurso da terceira via é sempre demais, porque ela não entra debatendo a situação, nem oposição, nem meio vazio, nem meio cheio. Fala, no futuro, esse copo pode estar muito mais cheio do que ele está hoje. Então, o discurso da terceira via é sempre de futuro, enquanto a oposição e situação ficam mais atrelados ao passado. Só mais uma pergunta. Na minha cidade, aconteceu isso. Tinha dois grupos e aí houve a quebra, que era alternância. Entrou a terceira via. Fracasso total. Então, quer dizer que um desses dois grupos hoje tem mais chance. Provavelmente, a votação é muito mais conservadora. Dificulta uma terceira via neste momento, que o eleitor se deu mal, apostou em algo que deu errado. Então ele tende a olhar e falar assim, bom, o passado não era tão ruim não. É muito melhor ficar como... É mais ou menos aquela coisa do pássaro na mão do que dois voando. É melhor eu ter um prefeito ruim que eu sei que ele vai fazer, que ele faz alguma coisa, do que arriscar ter um outro prefeito pior de novo.
Como é que seria essa avaliação? A segunda pergunta, né, que é a fórmula mais correta de pegar a rejeição individual, é assim: para cada um dos nomes que eu falar, gostaria de saber se você poderia votar nele ou se você não votaria nele de jeito nenhum. Então você pega, aí eu falo o Malco, o Clairton, o Lucimar, aí você fala de cada um deles em separado. Aí o eleitor por eleição. Por isso que não tem rejeição de 3%, 5%. Quando faz perguntas assim, todo mundo, ninguém unanimidade em lugar nenhum. Então sempre pergunta dessa maneira: para cada um dos nomes para falar, gostaria de saber se você poderia votar nele ou se não votaria de jeito nenhum. Eu considero que é fundamental que se faça, porque aí que você consegue observar o teto. E é legal fazer ela alinhada sob conhecimento. Se conhece bem, conhece mais ou menos, conhece só de nome ou nunca ouviu falar. Porque quando a rejeição é de desconhecimento, a campanha resolve. O marketing trabalha, a comunicação resolve. Quando a rejeição já é independente do desconhecimento, ou seja, é a natureza intrínseca do candidato, não tem campanha que reverte. Então tende a chegar. Então você tem que alinhar conhecimento com rejeição para chegar no que é o teto, alto ou baixo dos candidatos. Como você tem aí um teto baixo, como que a gente percebe isso? Por exemplo, você faz uma pesquisa, o candidato está com teto alto, às vezes nem precisa fazer a pesquisa sobre conhecimento. Como que eu analiso um candidato, por exemplo, de teto baixo, ele tem condição de crescer? A primeira coisa é o conhecimento. Quem conhece ele, gosta dele ou não? Então, cruza a aceitação dele pelo conhecimento. Se quem conhecer gosta, é um sinal extremamente positivo. O primeiro corte. A segunda coisa é, qual que é a retórica, qual que é o argumento que esse candidato vai poder usar? Vai poder levá-lo a algum lugar ou não? É o exemplo clássico da Anastasia. Anastasia, quem conhecia gostava, e as pessoas davam qual seria o argumento para o professor ser eleito. Então, nós falamos para o pessoal, nós somos contratados para validar a aliança PT, PMDB. Nós falamos, não façam isso, não se aliem. Você está louco? Hélio Costa não ganha essa eleição. Ele não tinha argumento, tinha uma rejeição alta entre quem conhecia ele, e quem votava ele não conhecia nada, tinha memória de recall, de lembrança de televisão. Logo na campanha isso iria se alterar. Foi o que aconteceu. Não, mas tem várias outras coisas que estão por trás aí. O Andor. O perfil da Dilma, técnica, mulher, conhece a administração pública, foi o que fez preparar o Andor. O brasileiro queria alguém que desse continuidade, que fosse mais técnico do que o Lula e que conhecesse a administração pública. Então, é alguém que entra com esse perfil. Diferença de pesquisa? A enquete... Não. A enquete é porque a amostra não é versão em miniatura. Uma pesquisa que é amostra aleatória, se eu ficar aqui na MM e fazer uma pesquisa parada aqui, quem vai ser o próximo prefeito de Belo Horizonte, eu estou fazendo uma enquete. Eu estou fazendo uma pesquisa com uma versão das pessoas que estão aqui na MM. Para me fazer uma pesquisa com Belo Horizonte, eu tenho que fazer aquele desenho que eu te falei, que é reduzir a cidade nas suas mesmas proporções. Então, uma enquete não reduz nas mesmas proporções. Se eu parar na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, que é a principal área de transeuntes na cidade, fazer pesquisa lá, eu também não tenho a miniatura da cidade, mesmo que lá passe gente de todos os bairros. Seria uma enquete na Praça 7. Então, não é o tamanho do questionário, não é o número de entrevistas, e sim como que você espacializou a sua amostra. Eduardo. Vamos pegar por partes. A questão do forasteiro nestas cidades, ela é um pouco relativizada, porque o eleitor também é forasteiro.
O eleitor também não é de lá. Então, as cidades que têm uma imigração muito grande, que recebe muita gente, ela tende a ser muito mais tolerante com políticos que vêm de fora. Na sua cidade, político de fora não deve ter vez. Muito difícil, né? A não ser que esteja lá 20 anos, uma carreira política longa. Tá, mas então do lado dela, um pouco mais lá do Caxambu, mas é mais difícil. Na sua cidade, prefeito, também deve ser mais difícil de um forasteiro ganhar. Então, nas cidades que recebem muita gente, esse discurso é mais tolerante, Eduardo. E muito mais para o executivo do que pelo legislativo. O executivo é 50% mais um, ou 33% numa disputa com 3 candidatos muito acirrada. Então, você ter qualquer coisa que segmente parte do eleitorado, dificulta muito a sua campanha. Então, um forasteiro tem muito mais chance no legislativo do que no executivo e numa cidade que não tem uma identidade, uma tradição muito forte. Oi. Eu acho que, neste caso, em cidades muito pequenas, se você for, ou na sua equipe, né, assim, não sei se você é o candidato ou se tal, né, dá para ter essa leitura sem fazer o e-mail. É muito caro. Uma pesquisa qualitativa hoje ela vai custar de 20 a 40 mil reais. Para uma cidade como a sua, o orçamento é pesado. Eu acho que não justifica. Eu faria 2 pesquisas quantitativas. Gastaria esse mesmo valor, né, de 20 mil. Depende de 2 coisas: o tamanho da cidade, da força da competição, e depende da intensidade da disputa. Eu faria 1, talvez 2. Quantitativa, certo? Quantitativa. Com 3 mil também não faria. No caso, minha cidade também é uma cidade de 3.600 eleitores. Aham. Aí o que acontece? Eu posso utilizar, porque eu sou de situação, o prefeito vai tentar a eleição agora. E está vindo uma mulher, que é a diretora da escola nova. Eu posso utilizar a pesquisa que eles estão fazendo, o trabalho que eles estão fazendo para tentar me manter na situação, e eles, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, o meu prefeito está bem aceito, a indicação dele está mais de 70%. Quer dizer que ele está partindo do alto. Será que provavelmente se acontecer a mesma coisa do Hélio, que já chegou no alto e ela está vindo de baixo? O seu prefeito o seu prefeito é o candidato ou não? O seu prefeito é uma disputa de reeleição ou de alternância? O meu prefeito era o vice, agora o prefeito foi caçado, ele assumiu e vai eleger. Então, disputa de reeleição. A reeleição com o próprio candidato, dificilmente você tem risco se o prefeito tiver 70% de aprovação. O que é muito comum, e a estratégia mais acertada de campanha é, quando o candidato da situação não é um prefeito bem avaliado, ele está delegando o poder a alguém, e todo mundo que já disputou 2 vezes tem que fazer isso, e você, quando tem isso, você não enfrenta a administração. Foi o que Serra fez com Dilma. Serra não discutiu o governo Lula na campanha, discutiu a candidata Dilma. Então você tira o foco da administração e discute o candidato, e fala que você é melhor do que aquele candidato. Porque disputar com a administração muito bem avaliada, gente, é muito difícil. Mas como que você vai falar? Mas como que você vai falar? Porque se o eleitor tem a certeza que está bom, como é que você fala que está mal? Você fica dizendo o contrário do que o eleitor está dizendo? Então você tem que ter a estratégia, ou esperar a sua vez. Esperar a sua vez. Vamos fazer uma rodada, ele está me alertando aqui que nós temos 5 minutos, só porque tem depois a palestra Lavareda. Imaginemos uma situação em que a administração atual, o prefeito vai para a eleição, ele tem realizado inúmeras obras, tá? Isso é reconhecimento geral do município. A administração recebe ao público, tá? Porém, ele tem tido uma dificuldade de relacionamento com o povo, ou seja, é aquele homem que chega, entra na prefeitura e não quer saber de contato com o povo. Passa na rua, ele não tem mantido. Em cidade pequena, isso é um tanto quanto problema.
vou te dar só... Primeiro eu vou te responder, primeiro o provérbio, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Um governo não basta ser eficiente, ele tem que parecer eficiente. Então não adianta você achar que ele é o melhor prefeito da história por tudo que ele fez, se ele não parece isso ao eleitor. Então é fundamental que a gente faça isso. A segunda coisa é que mudar esse prefeito de uma hora para outra não tem jeito. Tem que tentar mostrar na campanha que a cidade melhorou, que ele tem pouca razão, porque ele trabalha muito em prol da cidade. Que ele é um cara que se reconhece muito mais o trabalho do que ele. A campanha deve ir para um lado mais nessa direção. Eu trabalho com marketing político no norte de Minas e a gente viu, pegamos algumas cidades onde a aprovação do prefeito da administração era boa, mas a rejeição do prefeito era excelente. Nós conseguimos mudar algum cenário. Você acha que o marketing político hoje é tão bom e importante quanto a presença do prefeito no dia a dia, no corre-corre do dia a dia? Acho que as duas coisas são muito importantes. Marketing não ganha eleição sem prefeito, prefeito não ganha eleição sem marketing. Agora, se tiver que escolher um dos dois, o que é mais importante no processo, sem nenhuma dúvida, é o prefeito do que o marketing. O marketing é para empatar, mas quem ganha eleição é o candidato. Claro, claro. A política eu chamo de círculo virtuoso da política para o eleitor. O copo nunca enche. Se lá não tem saúde, você constrói o posto, o eleitor não reclamava que não tinha posto. Tem um posto, ele quer ginecologista. Tem um ginecologista, ele quer mamografia. Tem a mamografia, ele quer alguma coisa para fazer o exame de câncer. Então essa coisa vai passando, é o círculo virtuoso. Coitados prefeitos, nunca atende a demanda do eleitor. E se você achar que atendeu, você não tem discurso da continuidade. Então sempre tem que poder fazer mais. Duas perguntas relacionadas à pesquisa. Uma, se você chegasse numa cidade onde você ainda não conhece a realidade e fosse elaborar a pesquisa, para você, quais são as 5 principais índices que você tem que mexer na pesquisa, para você conhecer o terreno que você está pisando? Avaliação de conhecimento do governo, conhecimento dos candidatos, rejeição dos candidatos e intenção de voto. O principal problema da cidade. 5. Principal problema da cidade. E a segunda, ainda vai terminar, com relação ao número de entrevistas. Como saber o número correto de entrevistas na hora de pedir aquilo ali que devem ser feitas? Livros de estatística todos têm. O tamanho da amostra é o... Exemplo, nossa cidade de 38 mil habitantes, 26 mil eleitores. Na dúvida, 400 entrevistas resolve o seu problema. Minha pesquisa foi 450 a pouco. Não, mas pode trabalhar que é tranquilo. 5% mais de dinheiro com 450. Quero saber, em uma enquete, nós podemos utilizar a estratificação? Faz enquete, não. Mas, no caso de uma enquete, Pode, mas como a base não tem confiabilidade, a estratificação também não tem. Então, porque a enquete você pode tomar decisões estratégicas numa base que não tem confiabilidade estatística. Aí você toma uma decisão errada. Eu acredito muito mais no seu feeling do que na enquete que você faz. IBGE, a espacialização da amostra, e TSE, a distribuição dos eleitores. É a junção de dados do IBGE com do TSE. Gente, meu amigo Rafael, que eu agradeci ele aqui, senão ele briga comigo. Obrigado.